Bom, pessoal, vamos concluir agora o nosso ciclo trigonométrico, sendo que calculando agora o cosseno. Então, como vocês já sabem, o cosseno é representado no eixo horizontal, ou seja, no eixo X. E aí, o cosseno de 30, por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, de 30 graus, essa abertura, né, que o seu arco representa π sobre 6, a gente vai ter que o cosseno de 30, ele vai ficar representado nesse lugarzinho aqui. Então, o cosseno de 30, ele fica aqui. E aí, o valor do cosseno de 30, lá pela nossa tabelinha, a gente sabe que é raiz de 3 sobre 2. Certo? Então, o cosseno de 330, ó, que é o nosso relacionado, ele também vai ser raiz de 3 sobre 2, ok? O cosseno de 150, que é o suplementar 30, também vai ter o mesmo valor, sendo que negativo. Então, o cosseno de 150 também é raiz de 3 sobre 2, assim como o de 270 também vai ser raiz de 3 sobre 2. Porém, ó, como está do lado esquerdo, vai ser menos raiz de 3 sobre 2. Depois a gente vem para 45 graus. A gente sabe que o cosseno de 45 e o seno é exatamente igual, porque ó, 45 divide o ângulo em duas partes iguais. Então, se a gente fosse montar o nosso triângulo retângulo aqui, a gente teria os catetos de mesma medida. Então, o nosso seno de 45 é raiz de 2 sobre 2 e o cosseno de 45 também é raiz de 2 sobre 2. Ó. Eles são suplementares. 45 com 45, eles são complementares, desculpa. Complementares é quando a soma dá 90. 45 com 45 dá 90. Então, eles são exatamente iguais. Então, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45, ó, vem para cá. Também vai ser raiz de 2 sobre 2. Do lado direito, positivo. E aí, o cosseno de 315 também é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 135, como eles são suplementares, ou seja, 45 com 135 dá 180, também é raiz de 2 sobre 2. E o de 225 também é raiz de 2 sobre 2. O detalhe é que eles são negativos, então fica menos raiz de 2 sobre 2. E por fim, o de 60. O cosseno de 60, como ele é complementar de 30, o cosseno de 60 é igual ao seno de 30. O seno de 30, ó, é 1 sobre 2. Então, o cosseno de 60 é 1 sobre 2. Ó. Pela tabelinha a gente vê isso. Cosseno de 60, 1 sobre 2. Então, aqui, cosseno de 60 assim, era para ficar exatamente no meio, né? Mas meu desenho está perfeito. Então, 1 sobre 2. E aí, o cosseno de 300 também é 1 sobre 2, positivo. Já o cosseno de 120, que é suplementar de 60, vai ser 1 sobre 2, porém negativo. E o de 240 também vai ser 1 sobre 2, porém negativo. Menos 1 sobre 2. E aí a gente tem aqui o nosso ciclo completo com os valores do seno e do cosseno. Lembrando que os valores do cosseno ficam no eixo horizontal e os do seno ficam no eixo vertical.